Olá! Hoje nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho sobre o que são crenças limitantes. Como as crenças são formadas na nossa vida. O que faz com que as crenças ficam limitantes, né? Então vou dar algumas dicas para você, baseado nas experiências que eu tenho como coach sistêmica, entre outras ferramentas que eu trabalho, como a constelação, e também até mesmo algumas experiências da minha vida sobre o que eu aprendi em relação às crenças limitantes. Então, como que, assim, se a gente for parar para pensar e definir quem criou que crença limitante é limitante? Então, se você pegar essa fala de crença limitante, por ser limitante, nada mais é que um contexto que você não sai do lugar. Então, ela te limita. Aquilo que você acredita, aquilo não te leva a ir além do que você está no momento. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na saúde. Então, se você for investigar, existe um limite ali, um limite de espaço e tempo, como se você não tivesse mais amplitude, né? Então, na realidade, as crenças limitantes, ela nasce ainda mesmo quando a gente ainda está no útero da nossa mãe. Então, tudo que a nossa mãe sentiu, ingeriu, pensou, guardou, isso é passado por informação, que a gente dá o nome de DNA, né? Temos o DNA da mãe, temos o DNA do pai. Mas no processo de gestação, que nós ficamos 8 meses, 9 meses, 6 meses, eu tenho clientes que nasceram de 6 meses. Então, cada pessoa está no seu tempo, no seu espaço e naquilo que ela escuta, guarda, registra e carrega. Se você for parar para pensar em relação à nossa vida, ela é como se fosse um filme. Imagina um filme que já está acontecendo há milhares de anos. Então, imagina você pegar o primeiro casal que existiu na Terra para a nossa vida chegar onde nós estamos, sendo como somos. Então, existem N informações e crenças que são passadas de geração para geração. Então, do exemplo que eu vou dar aqui, quando eu era criança, eu escutava sempre a minha mãe dizer e reclamar e lamentar: meu pai foi embora, eu tinha 5 anos. Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos. E ali, a gente quando criança, a gente quer sempre fazer algo pelos adultos, né? Então eu escutava aquilo e ficava assim: poxa, tadinha da minha mãe, ela não teve o pai dela. E inconsciente, a nossa criança amorosa, acolhedora, até mesmo Bob Esponja, né, que eu brinco hoje em dia, né, a gente tem que sair desse contexto de Bob Esponja, você fica tentando resolver essa questão e essa crença dessa mãe. E aí quando eu percebia, eu sempre queria trazer algo que trouxesse alegria, independente daquele movimento, né, que ela não teve essa presença masculina do pai dela. E o que acontece? Inconsciente, se ela faz isso, ela não sabe que vai passar uma crença para os filhos, que é o abandono. Uma das crenças muito fortes que eu trabalho dentro das sessões é a carência e o abandono, o medo, né? Então, muitas vezes a gente tem o quê? Medo de ser abandonado, rejeitado. Mas por quê? De onde saiu isso? Qual é a origem disso? Então, a origem nasce ainda menos que você imagina, que nem é seu. Então, a gente sim, Cláudia, se você falar, então quer dizer que eu posso adotar uma crença da outra pessoa, mas não preciso viver a experiência? Sim, a gente compra a crença do outro e carrega na nossa vida como real e verdadeiro. Então, uma das dicas para você de ouro é: questione as crenças que você acredita que não te deixam ir além. Nós não fomos treinados a questionar aquilo que a gente faz, como faz. A gente foi treinado a não questionar e não romper padrões. Então, os padrões, eles, para ser rompidos, têm que se fazer perguntas. E perguntas, elas têm que ser coerentes, que abre leques de oportunidades, possibilidades, né? Então, quando eu penso, como é que eu mudei isso? Verdade que isso, o outro ir, vai interferir tanto assim na minha vida? Eu vou passar a minha vida toda achando que o outro é responsável pelo meu caminho, pelo que eu tenho que ser, pelo que eu tenho que fazer, pelo que eu tenho que viver. Então, uma das crenças muito fortes que eu percebo dentro dos treinamentos são a carência, o medo
e a sensação de abandono. Então, se você for parar para pensar, a crença instalada na nossa mente. A mente, ela é um músculo energético, mas o cérebro é onde registra a crença. As crenças são instaladas dentro de um contexto, não tem como pegar as crenças, mas você vibra através dos seus comportamentos, atitudes. Então você já se perguntou assim, por que eu continuo fazendo o que eu faço? Por que eu não mudo esse roteiro? Por que esse script, esse filme roda como se fosse eterno? Sabe por quê? Porque nós somos muito leais às crenças sistêmicas. Porque a gente quer pertencer ao sistema. A gente quer fazer parte. E aí a gente tem medo de fazer diferente. Então, quando você começa a questionar para si mesmo que aquilo que te trouxe até aqui não precisa ser igual, você pode ter outras possibilidades, é um novo passo. Então, quando eu pensei, poxa, é verdade que o outro é responsável? Se o meu avô foi embora, a minha mãe vendeu isso a vida inteira como real, passou a vida inteira reclamando, buscando esse pai fora. E aí foi aonde eu aprendi que o nosso pai em energia está no nosso coração. Que nós somos a continuação deles na vida, seja do nosso pai e da nossa mãe. Então uma técnica que eu uso hoje é sempre dizer, para que eu não abandone projetos, ideias, relacionamentos, dizer, você está viva em minha mãe, mãe, você está viva em mim, no meu coração. Então isso vai gerando um Bluetooth, uma conexão. E aí você pode até brincar muito mais se você teve contato com bisavós, né? Se você teve um contexto de relacionamento, se teve histórias que te contaram de trauma e drama, você pode começar a questionar e duvidar. Será que foi isso mesmo? O que deu certo que eu não estou percebendo? Que é a vida. A vida deu certo. Independente do que aconteceu na mente dessas pessoas que nos trouxeram até onde nós chegamos, que somos nós mesmos. Então eu convido você hoje a pensar e até mesmo escrever quais crenças que eu acredito que são real e verdadeiras na minha vida, que na realidade não são minhas, não pertencem a mim. E o que eu posso criar hoje que trará mais oportunidade, possibilidades. E fazer diferente não é errado. Fazer diferente é honrar esse passado que a gente não precisa mais ficar preso, ok? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês gostem da dica e compartilhe com as pessoas que pode ser uma contribuição para elas, assim como eu sou para mim mesmo e como para vocês. Beijo!